Boa noite, meus amigos abençoados. Eu não acredito que ela teve essa coragem. Roubei! Hoje, como sempre, vai ser o melhor programa, porque nós estamos juntinhas, estamos sem o mala do Ricardo. E do pastor não posso falar nada, né? Com certeza, por favor. Então, hoje nós vamos ser nós, só programa de mulher. É isso aí. Eu acho que vamos arrasar. Ela rouba minha frase. Tem essa audácia. Boa noite, abençoados. Boa noite para você que está chegando no canal do YouTube, no Facebook do Ricardo Lopes. Também, né, pela Rádio Mídia FM 87,5 que está nos ouvindo. Por favor, permaneça com a gente, para a gente falar para o Ricardo que a gente não é qualquer um. Exatamente. O que ele ensinou está sendo multiplicado, né? E temos convidada. Olha que chique, olha a responsa em Gemal. Ô, Gemal, boa noite, Gemal. É isso. Vocês aí. escutaram? Boa noite. Conseguimos! E para você que está no YouTube, não deixa de comentar no Facebook também. Comenta aqui para a gente saber que você está chegando aqui com a gente. Boa noite, Humberto. Só aí, chama a galera, hein, Humberto? Eu vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Hoje vai ter surpresa. Porque claro que quando a gente está sozinho, a gente faz o que a gente quer. A gente inventa várias coisas. Ninguém me manda. Vai ter surpresa, porque vai ter até sorteio, olha só. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Para quem não sabe, a nossa igreja, a gente gosta muito de saúde, né? Nós sempre estudamos essa parte e que nós temos uma especialista. E nós vamos falar sobre estilo de vida, né? Isso Boa mesmo. noite, Nádia. Boa noite para vocês. Ô, Nádia, por favor, é Nádia. Chincarenco Batista. Muito obrigada. Nome chique. Se apresente, por favor, pra galera. Gente, boa noite para vocês. Um prazer estar com vocês, um prazer estar aqui. Fiquei honrada com o convite. Tava comentando aqui com a Fernanda antes da gente entrar que pra gente falar desse assunto é uma alegria. A gente sente que é a nossa missão, o assunto favorito da vida, né? Tudo que tem que ver com o nosso corpo, o nosso bem-estar, seja físico, mental, espiritual. E para mim é um prazer estar aqui. Vamos falar de várias coisas, parece. Sim. E estamos aqui para isso. E olha, você precisa compartilhar, sabe por quê? Também é psicóloga, coach, Coach de terapeuta? saúde física e mental e terapeuta natural. Gente, é muita coisa. Você tem que compartilhar essa informação, né? Porque às vezes uma palavrinha que a gente vai falar aqui é sempre uma mensagem de Jesus pro seu coração. E vai ter música. Vamos começar intensamente, Gemal? Então, escute esse louvor e já já a gente volta para conectar aqui os nossos pensamentos. Desejos e medos, até que eu entendi que Cristo é tudo pra mim, só nele sou completo e restaurado. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro, amor tão genuíno, amor só por me amar intensamente.
Essa música dos Adoradores, ela é incrível, eu Sim. gosto muito dela. Se vocês tiverem um tempinho depois, coloque a letra dela e escutem aí na casa de vocês. Não, busque toda a playlist, A playlist Adoradores 5. Gente, tá Exato. maravilhoso, eu vou falar pra você, viu? Olha, te merecia até ser patrocinado, de tanto que a gente fala deles. A gente gosta mesmo. Pessoal, vou mandar um beijo aqui pro pessoal do YouTube, né, que tá aqui com a gente. Já tem bastante gente entrando. O Humberto tá sempre com a gente. A Eliana, um beijão. O Val tá aqui. O Ale Domingues. Feliz sábado pra todos vocês, meus queridos. Maranata, Ale. Hoje... Não, mas peraí, tem Facebook. Calma, tem mais. É que eu sou ansiosa. Pessoal, quem Picos de tá aí, ansiedade. comenta com a gente. Eu acho que ela tá um pouco atacada. TDAH tem tratamento, será? Tem, né? Não fala morta DH perto de mim. Ah, então tá bom, desculpa, Eu não já falo sou mais. medicada aqui. Ah, então tá bom, já é Já medicada. sou medicada. Ó, no Facebook. Peraí, o Val tá Ô, Val, você tá se multiplicando? Ô, Val, você arrasa, né, Val? Camila, Facebook, Instagram, isso aí, apoio total, né? Quanto será que o Ricardo paga? O Ricardo, ele tá A patrocinando. Camila, ai que beleza. Comenta aqui pra gente saber. Tá chegando gente, vocês precisam compartilhar, porque ela quase mostrou a surpresa. Ó, hoje, o que nós vamos fazer? Porque nós gostamos de uma gracinha quando tá só eu com a Fernanda. Porque o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, eu trouxe, aproveitando o tema, 2 revistas. Essa revista, gente, ela é incrível. Eu me apaixonei com ela desde quando o Julinho fazia Líder parceria de saúde. com a Nádia do negócio da saúde da igreja. Vida e saúde. Vida e Saúde da igreja. E essa revista, eu me apaixonei por ela. Eu tinha 2 dela lá em casa e eu resolvi trazer para sortear com vocês. Então, eu preciso que vocês comentem. E quem estiver no comentário, depois no finalzinho a gente vai fazer um sorteio de 2 revistas e vai retirar na igreja. Domingo vai ter um evento. Já quer dar um spoiler do evento? Pode? Pode dar agora, mas a gente pode ir falando também durante o programa. Ah, então tá bom. Bom, vamos deixar pra depois, então. Vamos a gente deixar pra faz. depois? No meio a gente dá. Então Gente, prepara só que pra domingo tem evento. Deixar vocês com gostinho, tá? Essa revista, ela tem sobre ansiedade, sobre depressão, tem várias receitas, tem sucos detox aqui pra vocês fazerem, tem várias receitas, tem receita de pão, tem receita de salada, tem receita de sopa. Gente, é sério, é quase uma Ana Maria Braga em revista, então... Eu não sei vocês, mas eu sou tátil. Então eu gosto do pegar, Tem do até cheirinho de ter, do nova. coisinha, né? Então, nós vamos sortear essas 2. Deixem seus comentários. Comente aí vida e saúde nos comentários, tá? É E isso depois aí. a gente vai sortear. Então, comentem vida e saúde. E compartilha também, não deixa de compartilhar aí com quem você sabe que gosta de tudo isso. Tá bom? E bom, vamos começar com o assunto. O que será que a gente vai falar hoje? Curiosa, só assunto bom, né? Olha, se a gente falar alguma besteira, a culpa é de quem? Do Ricardo. É do Ricardo. Você pode ter certeza, porque nós vamos falar sobre Daniel. Daniel 1. Olha que audácia. Antes de... Ó, eu vi aqui, assim, ó, tá escrito aqui, ó, mudanças reais em 30 dias. Você acredita que a gente consegue mudar os hábitos em 30 dias? Os hábitos da vida toda? De alimentação e saúde? A gente precisa... Vamos lá, você já começou com uma pergunta... Não, peraí. Pergunta no Ô, peito. Gente, vocês são as testemunhas que eu tentei pegar leve e começar logo do começo. Mas é bom que Ela já já deu quebra um peso. tudo, já. Eu sou sem noção, vocês têm que me avisar, porque eu já vou mandando. Mas é bom, Quem tiver pergunta, Convidada, eu dou dessa, né? quem tiver pergunta, Mas é bom que quebra, né? Já Comigo começa aqui. quebrando as construções, né? é isso aí. Então, assim, a gente precisa entender que tudo é uma construção, né? A gente tá trabalhando com realidade, né? Eu gosto muito de quando a Raquel... Já vou aproveitar para fazer uma propaganda e uma explicação, tá? A Raquel Handley, essa que eu vou mencionar aqui agora, ela vai estar no dia 18, lá na Adelino Souza Pinto. Adelino de Souza Pinto, 789. Ela A vai partir estar das lá. 11 horas, ela vai estar lá fazendo uma palestra incrível. Quem quiser Sim. assistir, ela é especialista em obesidade, emagrecimento. Ela tem um material incrível chamado Minha Mente no Controle do Desejo. Ela é psicoterapeuta, assistente social também. E ela é uma das proprietárias da Estância Água Viva. Nossa, que belezinha, lugar. assim. E, gente, uma das coisas que ela fala, numa das palestras que ela faz, que eu acredito que ela vai estar apresentando lá nessa ocasião, é a respeito dos caminhos neurais. A gente precisa entender que o nosso cérebro, ele faz caminhos,
para aprender as coisas. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, né? Certo. Então, eu gosto de fazer a comparação assim. Vamos imaginar que a gente vai passar por uma mata fechada. Hoje, pela primeira vez. Tá. Como é que você vai se sentir tendo que chegar, vamos supor, você está no ponto A, chegar lá no ponto B, tendo que passar pelo meio da mata fechada? Como é que você vai se sentir? Com medo, Desesperada. Inseguro, uma série de sentimentos, né? Sim. Incertos e tal, enfim. E aí, mas você fala assim, não, eu sei que eu preciso fazer, por algum motivo que seja, isso é muito importante para mim e eu vou fazer, né? Então, o que eu vou fazer? Eu me preparo, às vezes, para fazer esse caminho. Né? Então, às vezes que tem onça, às vezes eu sei que o mato é muito alto. E aí, o que eu faço? Às vezes eu compro uma bota de 7 léguas, coloco uma calça bem reforçada, me protejo toda e tal. E resolvo fazer. Pego um facão para ir abrindo o caminho e eu chego no ponto B. Perfeito. Foi super desafiador, mas cheguei. Primeiro dia que chegou foi uma adrenalina. Mas depois que você chegou, qual que é a sensação? De alívio. Alívio, Nossa. Às vezes conquista, confiança, vitória, né? Sim. Porque você fez o quê? Você conseguiu realizar aquilo que você se propôs, certo? Acontece que você precisou voltar por algum motivo, no segundo dia você tem que fazer aquele mesmo caminho de novo. Só que você já fez uma vez, né? Nessa segunda vez, lembra que o facão já abriu um pouco de caminho para você, né? A bota já pisou um pouco aquele caminho. Como que é a segunda vez você fazer? O sentimento é o mesmo da primeira? Não. Já é mais tranquilo, né? Sim. A 15ª vez que você vai fazer esse caminho, como que é? Você não tá nem aí mais pra onça, Já não é vai no verdade? automático, O caminho já tem uma clareira ali pra você fazer aquele caminho. Então, no nosso cérebro, é a mesma coisa com caminho, só que são caminhos neurais, né? E é assim que funciona a formação, a nossa construção de hábitos, a nossa construção ou desconstrução de conceitos, de crenças, de vícios, poderíamos falar de vícios também, né? E assim por diante, né? Então, eu sou do time, né? Ainda mais se a gente for falar com TDAH, e eu sou TDAH também. Então, eu que tô perdendo então, aqui. Acolhida, né? Eu perdi o H em algum lugar. Então, assim, o que a gente precisa entender? Que a gente tem limite, né? A gente tem limite, a gente tem demandas todos os dias, a gente tem estresse, né? A gente tem uma série de coisas. Apesar de tudo isso, nós também somos seres racionais. Isso é o que nos diferencia dos animais, né? E como seres racionais, às vezes a gente sabe que a gente está viciado em um monte de comida também. Não Sim. só comida, mas comida também, né? Às vezes está viciado em comida, em tela e um monte de paranauê, Sim. né? Tá difícil de administrar. Hoje nós vivemos na era da informação. Então, há 20 anos atrás, a gente tinha acesso a muita informação, mas não com a facilidade, com a... E a gente é bombardeado o tempo todo Sim, hoje, né? sim, mas assim, por exemplo, eu tenho acesso às melhores informações de muitos neurocientistas a qualquer momento no meu celular. Mas, ao mesmo tempo, você tem outras milhões de acesso de informação de coisas ruins Sim, sim. ao alcance da mão. É verdade, mas assim, o que eu quero dizer é que é muito fácil acessar, né? Então, Sim. assim, o acesso que eu tenho é o mesmo acesso que qualquer criança tem. Ou seja, ela pode usar de uma forma Sim. destrutiva, mas ele também pode ter acesso a coisas incríveis, Sim. né? O que eu quero dizer é que é muito fácil acessar informação boa se a gente quiser, né? É. Então, assim, a gente precisa ir, então, cuidando daquilo que a gente quer construir, né? Como a gente tem a consciência, eu tô viciado, quem sabe, em tela, eu tenho dificuldade com o que comer, eu tenho dificuldade de fazer exercício, uma série de coisas. Por exemplo, não tomo água porque eu não gosto do sabor da água, né? Aí você fala, isso é bobeira, mas tem gente que isso é real, né? Vou contar um testemunho meu daqui pro final, para vocês verem como coisas simples fazem toda a diferença na nossa vida, né? E aí você fala assim, bom, diante de tudo que eu sei, eu vou continuar na mesma posição ou eu vou fazer alguma coisa a respeito? A razão me manda fazer alguma coisa a respeito. Sim. Né? E aí, quando eu decido fazer alguma coisa a respeito, eu não preciso achar que eu vou conseguir dominar o mundo do dia para a noite. Até porque, vamos falar, por exemplo, de, sei lá, seja de uma doença metabólica que eu adquiri devido aos meus maus hábitos, Sim. ou seja, de uma obesidade que também é metabólica, né?
qualquer um dos problemas, eles não apareceram na nossa vida do dia para a noite. Também foi uma construção. Sim. Né? Tem uma irmã que é enfermeira e ela fala assim, você precisa cuidar hoje, porque um dia seu corpo vai cobrar. Exatamente. Então, quando a gente vai criando essa consciência, a gente fala assim, poxa, o caminho não precisa ser, olha, de hoje para amanhã eu não vou consumir mais nenhum glúten, eu não vou consumir mais nenhum açúcar, não precisa ser assim, né? Sim. Ele pode ser paulatino, ele pode ser gradativo, só que consistente e na mesma direção. Certo. E aí, à medida que a gente vai entendendo isso, poxa, então, o que eu dou conta de começar a construir agora devido à minha consciência, quem sabe é mudar meus hábitos alimentares, por exemplo. Pequenos hábitos, né? Vou começar com algumas coisas nos hábitos alimentares. Eu vou construindo, vou começando a perceber, porque o que acontece? Conforme a gente vai percebendo os benefícios, nossa, mas eu tô mais disposta, né? Nossa, mas eu tô diminuindo a silhueta. Ah, mas você vai percebendo aquilo. Exatamente. Você fala assim, nossa, tá valendo a pena, né? E aí você fala, então, vou continuar a construção nesse sentido. Quem sabe você pode engrossar os caminhos neurais seus, que tem que ver com o seu estilo de vida que eu quero dizer na parte da alimentação, ou você pode falar assim, legal, vou manter isso aqui que eu já tô fazendo, né? Mas agora eu quero continuar no estilo de vida, mas para outro caminho. Agora eu quero sair do sedentarismo. E eu não vou virar atleta do dia pra noite. O que eu vou começar a fazer agora é sair da inércia. Porque, quem sabe, eu tô há 10 anos sem tirar o meu tênis do armário, né? Oi? Eu vou começar, quem sabe... Oi? Você sabe. Eu vou, quem sabe, pegar o domingo, que é o dia que eu não tenho desculpa pra fazer atividade nenhuma. Vou tirar meu marido e meu filho, a bundinha lá do sofá. E vou falar assim, viu? Coloca o tênis que a gente vai dar uma volta ali no parque da cidade. Nem que seja uma volta para dizer que a gente está começando, né? Então, é sobre isso, né? Aqui nessa revista que a Ana trouxe para nós, para vocês, na verdade, né? É uma revista incrível, porque, assim, são profissionais das mais diversas áreas, de alto calibre, né? Com QR Code, com mais material, assim, para você escrever. E a neurociência mostra que quando você escreve, você vai concretizando, aquilo organiza melhor na sua mente, né? QR Code para você ter mais material. São materiais incríveis para te ajudar a dar um start, né? Você começar a ter aquela informação que desperta a nossa consciência para aquilo, tipo assim, não, eu preciso fazer alguma coisa a respeito, né? Até, aproveitando, eu quero trazer esse gancho dessa história, né, que a gente falou de Daniel, exatamente para o que você está falando, porque, assim, tem alguma diferença? Claro, assim, deve ter, né? É mais fácil quando você não se alimenta de coisas ruins, né? Você conseguir resisti-las, né? Ou quando você tem o hábito, né, de já consumir e tal, você parar. Né? Porque, assim, na história de Daniel, quando a gente começa a ler, é muito forte, é muito marcante isso. Sim. Porque naquela situação que ele estava, né, lá em Daniel capítulo 1, se vocês tiverem curiosidade de dar uma olhadinha, Daniel foi levado com os amigos, né, pra onde, Ana? Brincadeira. Amiga, mas eu vou te falar uma coisa. Babilônia. Essa questão Babilônia. de hábito, eu não sei se conta muito. Por exemplo, eu não quis dar doce pra minha filha até os 2 anos e pouco. Aí agora, ela comeu. Agora ela só quer isso. Então, eu acredito que é mais força de vontade do que... O Daniel tinha muita força de vontade, na verdade. Porque não é interessante? Porque ele foi levado à força para um lugar desconhecido, com hábitos e culturas e totalmente diferentes. Sim. E ele pediu para não se alimentar. Sim. E é totalmente esquisito, né? Porque a gente convive num ciclo, né? Incomum. Sim. É a mesma coisa. Pessoas veganas, vegetarianas, tal. Quando a gente une, né, as estações, você fala, nossa... E agora? Então, eu vou falar um pouco da parte espiritual, que é algo que envolve também a parte da consciência, que eu acredito que a gente não tem clareza porque a Bíblia não fala até que ponto que ele tinha consciência do quanto que a dieta influencia na mente, na espiritualidade, na cognição, né? Ele teve de criação, né? Então, a Bíblia não conta isso pra gente, né? Hoje a fisiologia mostra, a ciência desenha tudo pra gente. Mas naquela época, a única coisa que a gente sabe é que ele tomou uma decisão radical, né?
ele teve uma decisão, assim, na raiz, e falou assim, Daniel 1, verso 8 diz, e Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, né? E aí ele foi pedir para o chefe dos eunucos que autorizasse ele a se alimentar estritamente de legumes, bebida apenas água, frutas.com.br. Essa foi a solicitação que Daniel fez, Sim. né? E aí, acho que você vai contar o resto da história, né? Não, mas por favor, até quando a gente falar nesse trechinho, porque assim, eu já tentei, não, mentira, eu tentei porque eu nem falo que essa palavra existe. Eu fiz uma dieta para mim e para meu marido, restrita de carne. Certo. Só que eu vim de berço alimentada de carne. Certo. Durou 6 meses. Certo. E eu tava lá firme e tal, não sei o quê. O meu marido tava quase virando canibal. Certo. Porque a dependência dele foi muito mais forte que a minha. Ok, Então, a gente acabou voltando a consumir carne. Sim. Então, isso influencia muito, porque quando a gente faz essas escolhas de já não, desde o começo e tudo mais, é muito mais fácil? É assim, ou não chega a ser muito mais fácil pelas tentações? Quem nunca se alimentou, eu entendo que Daniel, possivelmente, ele possa ter se alimentado de carne. A Bíblia dá a entender que em outros momentos ele se alimentou de carne. Eu não sei se ele de berço veio. Eu tenho várias pessoas assim do meu entorno, até familiares, que nunca se alimentaram de carne, né? E assim, se existe inveja santa, é isso que eu sinto dessas pessoas, né? Por quê? Porque você nunca teve contato com aquilo, então aquilo não faz absolutamente nenhuma falta para você, né? Como a pessoa cresceu naquele ambiente, então ela aprendeu como se alimentar de tudo aquilo que teoricamente poderia fazer falta, para a parte da nutrição, né? E aí o que eu observo dessas pessoas com quem eu tenho contato próximo é esse negócio que Daniel fala da mente bem na sua frente, você vê sem fugir nem para a direita nem para a esquerda. A clareza de mente é impressionante, né? Entre várias outras coisas. A sensibilidade espiritual, né, é outra. E eu não estou falando aqui, a gente está mencionando a carne, porque foi o que você citou, sim, né? só de exemplo. Mas, assim, essas pessoas que eu estou mencionando com quem eu convivo, são pessoas que não têm o cuidado simplesmente de se abster da carne, mas de se preocupar com outros hábitos que são saudáveis, né? Que são, na medida do possível, cuidar do exercício, ter um repouso adequado, beber a quantidade de água como deve, ter todo um equilíbrio das 8 leis. Gente, né? Quais são as 8 leis? Essas 8 leis... pra ver se eu tô seguindo, tá certo. Só pra ver se eu tô seguindo, porque eu já vi que algumas aqui eu já não segui. As todas que ela falou. Anota essas leis, gente. Anotem, pessoal. Gente, vale lembrar que Explica essas... um pouquinho sobre essas Eu vou 8. explicar um pouquinho, mas vale lembrar que essas 8 leis que a gente vai mencionar, embora elas sejam largamente comprovadas cientificamente hoje, como leis, assim, que são incríveis para nós em todas as áreas, porque nós somos seres biológicos, psicológicos, sociais e espirituais. Biopsicossociais e espirituais. Nós não somos só corpo, né? E a gente precisa entender que, como seres, assim, que tem todas essas partes, cada uma delas influencia. Então, o que eu faço no meu corpo afeta a minha mente, né? Afeta a minha parte espiritual e afeta meu social também. Assim como o meu social afeta todas as minhas outras áreas, né? Descartes falava, o que eu faço no corpo não afeta... Isso aí já foi há muito tempo. Isso já há muito tempo sabido que não funciona desse jeito, né? Sim. Então, Desculpa te cortar, mas é que quando eu comecei a educação física, a Organização Mundial da Saúde define como saúde uma coisa perfeito. Que é incrível. Eu falei, alguém consegue isso? E é legal, eu fico muito feliz, desde a primeira vez quando eu conheci o conceito da Organização Mundial da Saúde, porque ela define saúde não como ausência de doença, mas como a presença de um bem-estar biopsicossocial e espiritual, né? Então, quer dizer, uns caras que, tipo assim, totalmente religiosos, né? Sim. Eles definem isso como, olha, é desse jeito que o ser humano funciona. É um negócio incrível. Sim, sim. É verdade. Eu sabia, mas eu nunca tinha me tocado nisso. E aí, olha só, esse Dan
Buttner, não sei se é assim que fala, você que é mais ela que manja. Então, por isso que eu tô assim, que é. Quanto que é? Fala o jeito certo, então, pra gente aprender. Não, acho que é assim mesmo. Ele foi um jornalista explorador norte-americano, e aí ele foi pesquisar o mundo, né? E ele foi atrás de lugares onde as pessoas eram mais longevas. É daquele livro Comer para Não Morrer? Tem várias pessoas que mencionam ele, que é a pesquisa das Blue Zones. Eu vi isso. Eu assisti até uma... Série. Não é uma série, é um... Não? É um... Como é que fala quando... É tipo uma Documentário. série. Documentário. É isso. Sobre isso. Isso. Achei o máximo. Né? E aí ele fala... Ele elenca 5 Blue Zones, né? Então ele fala de Okinawa, no Japão. Ele fala de Sardenha, na Itália. Ele fala de Nicoya, na Costa Rica. Ele fala de Cária, na Grécia. E ele fala de Loma Linda, na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Ele fala dessas 5 regiões que ele fala... Esse pessoal... todo o pessoal que vive nesses lugares são centenários, vivem muitos anos, vivem com qualidade, vivem muito bem. E ele foi pesquisar essas pessoas e tentar descobrir qual que é o segredinho de vocês. Por que vocês vivem melhor do que o resto da galera? Né? Existe um documentário disso, chama Comer para Não Morrer, tem na Netflix, se eu não me engano. Sim, e no YouTube, se você procurar Blue Zones, você vai ver várias. Inclusive, há muitos e muitos anos, se vocês forem assistir essa reportagem pelo YouTube, o SBT Repórter foi lá em Loma Linda, na Califórnia, pesquisar essa galera. E é linda a reportagem, né? Vale a pena, o pessoal do Novo Tempo foi lá também. No Brasil tem alguma blusona? Não temos, mas olha... Tem lá nas Lavras de Baixo, a família lá, tudo centenário. Pode ir lá. Pronto, sai lá. Mas olha, diga-se de passagem que Socorro aqui podia ser uma blusone, né? Só que aí pra isso a gente precisa fazer a mesma coisa que o pessoal de Loma Linda tá fazendo, né? E aí, olha só, o pessoal de Loma Linda, o que ele observou no pessoal de Loma Linda é que eles tomam cuidado com essas 8 leis que a gente vai dividir com vocês agora, né? Isso aí. Essas 8 leis são... cuidado com o consumo da alimentação, né? Então, a galera de lá de Loma Linda, a turma é vegetariana geral, tá? Uau! Eles não são só vegetarianos, quanto eles são, eu devo dizer, temperantes. E às vezes a gente acha que é a mesma coisa, e não é, né? Então, eu posso falar assim, eu não vou comer carne, por exemplo, né? Mas... quem sabe o meu estômago cabe em 500 ml, mas eu vou colocar 600. São equilibrados. Eles comem Sim, eles comem o necessário. Eu não vou me violar com a comida. Entendi. Né? E eu tenho que comer até sentir o peso da Eu comida. preciso parar de me violar. Então, isso é uma coisa que eles fazem. O que mais? Eles cuidam com o que eles comem. Então, a nutrição, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não como carne, mas se entope de açúcar, ela se entope de queijo, ela não tem equilíbrio, ela não tem horário para comer, né? Então, assim, são uma série de fatores que não acha que é uma coisa sozinha, né? Tem gente que come carne, por exemplo, e eu não tô incentivando isso aqui, né? Mas que, assim, consegue fazer um prato se alimentar com muito mais temperança nesse sentido, na questão da quantidade, do que uma pessoa que não come, né? Então, qual que é o conceito de temperança? A gente fazer o uso equilibrado daquilo que é bom, ponto. Entendi. Ou seja, aquilo que não é bom, tchau. Tchau. Né? E aqui, quando eu falo que não, aquilo que não é bom, a gente pode estar tanto falando de comida, né? Que não entram aí, por exemplo, os ultraprocessados, isso já não é comida, isso é produto alimentício, Certo. né? Quanto a gente pode estar falando de substâncias, né? Que podem ser vendidas como alimento, né? Nossa. Sim, porque, por exemplo, Ai, meu Deus, ela vai falar de alguma coisa que eu como, tenho certeza. Ai, me ajuda, vai. Gente, olha, eu tô dando exemplos aqui. Eu quero só frisar pra vocês o que eu falei desde o começo. É uma construção. Peito Tá de bom? frango tá dentro? Então, Peito de peru. por incrível que Hoje pareça... tem 300. Por incrível que pareça, né, a nutrição, ela coloca a carne comum, ela coloca como alimento. Ela não entra como ultraprocessado. Bolacha. Ultraprocessado é uma bolacha, é um embutido, né? Isso aí já é ultraprocessado. O salgadinho.
E, Nádia, você reparou, só fazendo um adendo antes de você continuar, como as coisas no mercado, por exemplo, elas mudaram muito. Se você for comprar um creme de leite, você tem que olhar se ele é creme de leite mesmo ou se ele é tipo creme de leite. Sim. Um iogurte, sabor. Tipo iogurte. É bem isso, sabor. Gente, sabor. Que absurdo as coisas, né? E eu fico pensando assim que as coisas estão tão caóticas, né? Desculpem a palavra, né? Mas as coisas estão tão caóticas que, na verdade, hoje os produtos alimentícios... Porque a verdade é que quanto mais o tempo passa, né, e a tecnologia avança, menos alimentos de verdade a gente tem como oferta, né? Então, embora a consciência a respeito do que é necessário para ser longevo, para ter um bom estilo de vida seja explodindo na minha cara, né? Eu brinco que eu moro aqui em Socorro há 6 anos. E eu nunca vi a academia brotar tanto como tem brotado. É verdade. Por um lado é incrível. Muito maravilhoso. Né? Mas por outro eu falo assim, gente, mas isso aqui, será que isso é normal? E pode ter cada esquina, mesmo assim eu não vou. Melhor do que farmácia. Total, concordo completamente com você. Mas eu brinco que... algumas academias aqui seriam como se fazem a vez da boate de alguns lugares. É verdade. Porque a turma vai, gente, o pessoal vai pra academia como se fosse pra um encontro, assim, entendeu? Vai chique. Perfumado, maquiado, Falei, gente, tira a foto e vai embora. né? Mas enfim, isso é o de menos. Cada um com a sua vida, né? Tá indo. Viu, mas em questão da alimentação, antes de você passar pro outro, fazendo um paralelo, na versão original que fomos criados, que eu acredito que o plano é o mesmo. Certo. Quem leu Gênesis, ali no comecinho da criação, certo. Eu já percebi que, como eu, né, muita gente não percebe que nós não fomos feitos para se alimentar de carne, né? Muita gente Eu fiquei em choque quando eu li isso. Quando o Ricardo me deu o estudo, ele falou, eu fiz, oi? Foi, você quer sério? Foi liberado durante o dilúvio. Sim, entendo isso. Só que a nossa formatação, então tem uma coisinha assim que fala, olha, pode, mas calma aí, meu filho. Então, a versão original não era, nós né? não fomos feitos para comer ultraprocessados, não fomos feitos para comer açúcar, não fomos feitos para comer a gente ia ser muitas tão coisas. Bonito, né? Mas a gente... mais bonito. Mas vamos falar assim que é melhor. Infelizmente, nós vivemos num mundo de pecado e açúcar é uma delícia, né? Carne é uma delícia. Então, assim... A gente precisa tentar controlar a mente, que é muito difícil, né? Sim, e é um processo de desintoxicação, né? Quando ela fez a pergunta aqui, ela falou assim, olha, como que é para algumas pessoas? Se a gente parar para pensar na nossa biologia, né? Porque tem muita gente que acredita que nós viemos de uma evolução, mesmo acreditando em Deus, acredita que nós evoluímos de alguma forma, né? E aí, se você olhar, eu vou convidar você a ir no espelho agora da sua casa. Não vai não, fica aí. Olha a câmera do celular. Pega a câmera do seu celular, olha pra você e mostra os seus dentes pra câmera. E depois que você olhar os seus dentes, eu quero que você pegue uma foto dos dentes de um cavalo. E eu quero que você pegue a foto dos dentes de um cachorro. Não fala isso. E aí eu quero que você compare a dentição para ver se biologicamente qualquer pessoa que já tenha tentado te vender uma informação contrária com isso consegue te convencer diante dessa evidência que biologicamente você foi preparado para rasgar ao invés de cortar e triturar alimentos. Nossa, pronto. Tá? Então, a gente vê que não apenas nosso intestino, mas a primeira parte aqui onde acontece a nossa digestão já está trazendo para a gente uma evidência daquilo que nós somos preparados para consumir. É verdade. Né? E algumas pessoas que a gente já acompanhou em algum momento, né, em algum tipo de programa, né, a gente viu isso, testemunhamos com os nossos olhos, né? Eu lembro de uma pessoa que a gente acompanhou por uma semana, e era uma semana de limpeza orgânica, né, de detox, e envolvia outros procedimentos também, mas inclusive a parte da dieta. E ela foi orientada a ficar de alguns sucos, alguns tratamentos durante a semana e tal, e todas as noites nós tínhamos encontros online. E aí, quando chegou, acho que no 5º dia, eu falava para elas desde o primeiro dia, vocês vão limpar o fígado, vocês vão limpar o intestino, vocês vão limpar através da pele, vocês vão limpar toda essa parte do corpo de vocês. Certo.
E eu explicava, eu falava, as papilas gustativas de vocês, elas são trocadas a cada tantos dias. Então, do mesmo jeito como a gente aprende a gostar de coisas, nós desaprendemos a gostar, né? Eu, quando era criança, minha avó falava assim pra mim, quando eu ia na casa dela, que eu era eu era do paladar mais podre, era eu. Entre eu e meu irmão, a mais podre era eu, né? Então, era mais chato, dava mais trabalho pra comer, gostava de tudo que não era bom, né? E a minha avó, querendo me convencer a comer alguma coisinha melhor, ela falava assim, Alex, você quer feijão? Quero. Ai, que bonitinho, Alex, quer feijão? Eu faço isso, tadinho. Pra me convencer. Ô, Nádia, você quer feijão? Eu fazia cara feia, eu queria ser bonitinha também, né? Então, funcionava. Aí eu falava assim, tá, o caldinho. Ai, olha que saco. Então, eu não gostava, né? Hoje eu gosto de feijão, né? Então, por que hoje eu gosto de feijão? Porque eu fui aceitando me expor ao feijão. E aí a papila gustativa vai mudando, você continua gostando, então você aprende a gostar do que você não gostava, seja bom, seja ruim. Quantas pessoas que bebem hoje, a primeira vez que entraram em contato com a bebida, falaram, isso aqui é horrível. Mas pelo social, por tudo aquilo que a bebida proporciona e tudo mais, falaram, continuaram insistindo. Hoje não consegue viver sem, né? Assim como o cigarro e assim por diante. Então a gente vê que isso é uma construção dentro da gente também, né? Sim. E aí, o que acontece? Eu falava assim, olha, as papilas gustativas de vocês vão passar por uma mudança, inclusive nesses dias, e a percepção do sabor de vocês vai ser diferente. Até o final já vai começar a ficar mais delicado, vocês vão começar a ter mais prazer nas coisas boas, e as coisas que não são tão boas, vocês não vão... E aí, você acha que elas acreditavam 100% no que eu falava? Não, né? Não, acreditavam, acertaram. E aí, o que aconteceu? Quando chegou no 5º dia, essa moça contou pra gente, ela falou, olha... Eu tava aqui, eu segui certinho. Foi muito difícil, mas eu consegui certinho até hoje. E antes um pouquinho da gente entrar aqui na conversa, na reunião, eu tava aqui com meu pai e eu tava fritando umas batatinhas pra ele. E fritou a batata frita, colocou a cerveja no copo pro pai que tava assistindo o jogo. E aí ela contou pra gente, ela falou assim, sabe de uma coisa? Eu vou dar uma quebradinha. Ela pensou assim, o que é uma batatinha, né? Tantos dias que eu já tô o orgulho, né? E ela conta que ela pegou uma batatinha e ela pegou aquela única batatinha e pôs na boca. E ela relatou pra gente, ela falou assim, eu não consegui comer a batatinha, eu cuspi a batatinha. Sério? E ela descreve o seguinte, ela descreveu, aquela batatinha tava tão engordurada, mas tão salgada. Era o mesmo sal que eu colocava da mesma vez. Aquilo emplastou no céu da minha boca de um jeito que eu não consegui comer, fui lá e cuspi. Uau, em 5 dias? 5 dias, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que o nosso paladar também pode ser aprendido, né? E pode ser renovado. Não quer dizer que isso não vai envolver intencionalidade, esforço, né? Às vezes até a ajuda do alto para quem acredita nisso, né? Porque se a gente acreditar num Deus que quer o nosso bem em todas as áreas, quer que a gente tenha a vida em abundância, como ele promete em João 10:10, né? É um Deus que também está interessado no nosso bem-estar e nas nossas práticas nesse sentido, né? Ó, temos até perguntinha aqui, ó. Antes eu quero dar boa noite para essa galera que tá chegando, por favor, né? Magal Oliveira, a Cleide, o Ale, tem gente querendo a revista, hein? Que beleza! E quem chegou aqui? Quem? O Ricardo. A gente já falou mal de você antes, então você vai ter que assistir de novo. Você está atrasado. Mas, do começo. A Eliana, ela mandou assim, ó. Tenho vontade de mudar a minha alimentação e a minha maior dificuldade é deixar de comer ovo, pois gosto muito. Será que isso interfere? Interfere no quê? Na boa alimentação. Tá. Então, vamos lá. Vocês estão fazendo perguntas muito pá, eu vou responder pá também. Aguenta aí, Eliana. Pede pro jacaré te segurar. Então, vamos lá. Olha só. Eu vou contar um pouquinho da minha construção nesse sentido, né? E de algumas coisas que influenciaram em decisões que eu tomei e coisas que eu ouvi, tá? A doutora Márcia Lobo Vidotto, ela é pós-doutora em nutrição. Ela tem outras graduações também, outras formações, mas ela, dentre as muitas, ela é pós-doutora em nutrição. E, se eu não me engano, na primeira vez que eu ouvi ela falando, já faz um pouco mais de 10 anos atrás, né? Eu já não comia carne há muitos anos e não era difícil para mim mais não comer carne. Mas eu ainda teimava, resistia com algumas coisas que eu sentia que eu devia mudar,
Mas sabe aquela... né? Só qualquer coisa. É uma besteirinha, né? E tal, enfim. E aí eu passei por todo um processo de adoecimento muito grande e tudo mais. E eu entendi que Deus foi falando comigo algumas coisas para que eu voltasse algumas coisas que eu sabia, né? Se eu queria realmente tudo aquilo que eu estava dizendo que eu queria, né? E aí eu fui tendo meus puxão de orelha, né? Que ele foi me dando. E aí eu fui... então é isso mesmo, né? Vamos voltar. E Deus puxa, né? E puxa. E aí... eu fiquei 2 semanas no Cevisa, nesse processo de adoecimento, nesses puxões de orelha que eu tive, né? E aí, no meu último dia, eu ia ficar mais 1 semana, mas eu não queria ficar mais. E eu tava orando muito a Deus no sábado, no meu último sábado lá, que eu não sabia que seria, porque o médico queria que eu ficasse mais 1 semana. Foi alguma coisa com a saúde que você Sim. Eu tive depressão grave, tive síndrome do pânico, umas besteirinhas a mais, assim, umas besteirinhas. Uma perguntinha que eu trouxe é nesse sentido. Tá, a gente responde também. Depois tá a gente volta nas 8 leis. Tá bom. E aí, o que acontece? Nessa manhã de sábado, o Dr. Neil Nedley, que era presidente do Instituto Wimmer, lá na Califórnia, nos Estados Unidos, é um centro de vida saudável, e lá também é uma universidade adventista. Incrível, eles fazem um trabalho semelhante ao Cevisa, só que um pouco mais melhor. Profundo. Né? Profundo. E aí, ele estava lá, ele fez uma semana de oração lá, e aí no sábado ele falou sobre algumas coisas, e ele falou... E eu orava a Deus e eu entendi que ele falava assim pra mim, Nádia, você precisa tomar mais cuidado com algumas coisas que você tá levando mais ou menos. E eu entendi no meu coração que Deus estava falando comigo da parte da alimentação. Mas eu não tinha tanta clareza ainda do que e do porquê. E a única coisa que eu sei é que eu falei, tá bom, pra Deus ali, né? Eu não sei ainda, mas o Senhor vai ter que me mostrar. E aí eu fugi do Cevisa, né? Fugi do Cevisa. E eu voltei pra casa e, tipo assim, tô nas suas mãos agora, né? E aí, acho que 1 semana depois, minha mãe sempre foi rato de saúde, diferente de mim, né? E ela falou assim, Nádia, vai ter uma palestra de saúde em tal lugar. Vamos comigo? Eu tava meio que moribunda ainda, né? E aí eu falei assim... Sendo arrastada por qualquer um. Eu falei, vamos. Não era meu programa favorito na vida, mas eu falei, vamos, né? E aí, quem tava lá, a bendita da Márcia, né? E aí, o que acontece? Foi muito interessante que naquela palestra eu ouvi, muito bem fundamentada, uma pós-doutora falando, não era qualquer porcaria, né? E na parte das restrições, é uma palestra muito impactante que ela faz, ela ia colocando por que não fazer algumas coisas. E eu tinha tinha uma lista de motivos das minhas defesas, do porquê eu queria continuar fazendo as coisas que eu queria, né? As minhas desculpinhas, né? E eu tinha a minha lista. E eu vou dizer pra vocês que todos os motivos que eu tinha... Ela derrubou? Derrubou. Todos ipsis literis, sem falhar nenhum. E aí eu saí de lá rendida. Eu entendi. Se faltava algum detalhe pra eu entender... O recado foi dado. Isso, né? E aí uma coisa que ela explicou pra gente lá é que o ovo é carne líquida, assim como o leite, né? E aí essa foi, eu não falei pra vocês que eu ia ser bem direta, né, na resposta. Ela tem o livro onde ela embasa cientificamente tudo e sustenta absolutamente tudo isso que eu tô falando pra vocês e muito mais. Eu acho que, se eu não me engano, hoje não tem mais o livro físico, mas tem o livro digital. É disponível na internet, se alguém tiver interesse. Chama-se Saúde Nua e Crua. Nossa. Tá? Fundamentado de capa a capa. O ovo... Como é que é? O ovo, como o leite, é carne líquida. Tá? Então, assim, o que a gente... Se a pessoa tem dificuldade com o ovo e ela tem intenção de deixar, né? Um ovo melhor é o ovo da galinha caipira do que o ovo da granja. Que tem mais hormônio, né? Total, Entendi. né? Mas se ela sente falta no paladar, né? Se ela gosta de comer o ovo fritinho, vamos dizer assim, certo, né? Numa receita que você faz de bolo e tralalá, você tem como fazer sem que não faz falta. Você faz o bolo fofinho igual, fica gostoso igual e não faz falta.
Agora, se você que tem vontade de comer o ovo mexido, né? Ah, não, porque é proteína. Tem receitinha que você faz que não sente falta nenhuma. Você faz com tofu, você faz de um jeito que não tem como você não dizer que não é. E é delícia igual, né? Então, quem sabe a gente combina uma aula de culinária. O legal, podemos pensar futuramente, hein? Então, o legal seria essa substituição. É uma substituição que eu tô falando para ela, por causa do paladar, para ajudar ela no paladar de conseguir comer uma coisa que ela acha gostosa tanto quanto sem sentir a falta, vai dar proteína para ela, né? Sim. E ela abrir mão disso que ela tá entendendo que se ela tá de alguma forma não é ovo, bom para ela, sim. né? Você pode voltar a falar das 8 leis pra gente? Sim, então, as 8 leis. Não, mas peraí, deixa eu só chamar a atenção, já que o Ricardo entrou, certo. A próxima pode ser água? Pode. Né? Porque o Ricardo, água. Viu, Ricardo? Água pra você. Ele vai entender. Tá. Eu não entendi. Eu vai entender, não, viu? Eu acho que é um hashtag só entre eles. Hashtag copinho de sei lá quantos ml por dia. Ah, sim. Já caguetei, já. Então, olha só. A água faz parte das 8 leis, né? Então, essas 8 leis são... Por que a gente chama de leis? Porque lei, tem gente que gosta de chamar de remédio, né? No original, quem escreveu como lei, não escreveu como remédio. Porque remédio, a gente toma só quando a gente tá doente, é só para remediar. Lei é uma coisa que tá ali, tá sempre funcionando. Se você quebra, você paga o preço. Você paga o preço, né? Agora, se você anda dentro da lei, você só é beneficiado. Por isso que são leis, não são remédios, né? Então, a primeira lei é a água. Nosso corpo é 80% pelo menos água, né? Então, como é que você quer? Todos os seus processos fisiológicos precisam de água. Como que a gente quer passar um dia? Você consegue se imaginar lavando uma pia de louça com um copo de água? E essa louça ficando limpa? Não. E a gente, bonitos como somos, né? Queremos passar o dia sem tomar 2, 3 litros de água e querer que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, né? Sim. Mesmo que às vezes eu não sinta a cobrança imediata. Ah, não tô com pedra no rim ainda. Ah, mas não tem problema. Ainda. Porque, assim, se a gente tiver sanidade mental, a gente vai entender que ainda é com prazo de validade, né? Ah, não tem problema de intestino crônico ainda, né? Eu falo assim, tá bom, mas assim, quanto mais cedo a gente entender, e mesmo que eu não esteja sentindo prejuízos ainda, e colocar em prática, eu vou ter bônus. Eu vou ter bônus, né? Então, a gente tem um testemunho gravado de uma pessoa que frequenta o clube de saúde lá de Monte Alegre, e ela é gastrônoma. E ela gravou recentemente, ela falou assim, no testemunho dela, ela falou assim, gente, já estamos acabando já, nossa, mãe. Vamos ter que fazer foi muito hard. Parte 2. Fazemos, é isso aí. Ela falou assim, gente, é o seguinte, quando eu cheguei aqui, eu não gostava de tomar água, e eu super entendo, porque eu também não gostava de tomar água. Eu tinha preguiça de ir no banheiro toda hora, que eu falava, toma água toda hora, eu fico indo no banheiro toda hora. Né? E eu tinha preguiça, eu não gostava do gosto da água, eu falei, pra que isso? Meus pais sempre falaram, é importante tomar água, mas ninguém nunca explicou por quê. E ninguém não sabia que eu tinha que desenhar pra mim, pra eu tomar água, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha problema de intestino crônico, não sabia por quê. Aí eles falavam assim, toma linhaça, eu tomava. Falava, toma mamão, comia. Ameixa, tá bom. Água morna, água em jejum, tudo fazia. Mas eu tomava água morna, água em jejum, e depois o resto do dia eu não tomava mais. Só molhava o bico. Nossa. E aí não sabia, porque virava uma pedra dentro de mim. Entende? Super ressecada, Aí o que ela fala? Quando ela começou a entender, a tomar consciência disso, ela nunca mais precisou de laxante na vida dela. Nunca mais. Uma senhora de 74 anos de idade. Olha só. Ela falou assim, eu tenho uma disposição que eu nunca tive na minha vida. Uau. Eu tenho uma clareza de mente que eu nunca tive só com uma lei. Só com uma lei, né? Então, as outras leis, quem sabe, a gente vai ter que deixar para os próximos capítulos. Vamos ter que deixar, com certeza, porque agora chegou o nosso momento de oração e eu gostaria de pedir para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se você conseguir comentar aqui para a gente, coloca o teu nome, coloca o nome de alguém que você gostaria de receber, que recebesse uma oração nesse momento, né? Que tem alguém orando por você agora. O Gemal vai colocar a nossa chamadinha aqui, nossa música, nosso louvor, para a gente orar por você.
Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sim, anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção. Pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando. Gente, que bênção, né? É sempre bom orar todo mundo junto, todos orando um pelos outros. Isso é muito importante, a oração intercessória. Bom, e eu quero passar para minha abençoada convidada, que hoje deixou a gente com gostinho de quero mais. Não é verdade, Nádia? E aí, o que você vai trazer pra gente? É bom a gente ir aprendendo a cuidar mais da gente, né? A gente Sim. se sente bem, a gente vê que Deus ama a gente nos mínimos detalhes, né? Então, a gente viu aqui que apenas da água, a gente só viu de uma lei hoje, porque não vai dar tempo, né? A gente fala, 3 mulheres juntas, não consegue segurar a língua. Então, a gente vai ter que ficar pra semana que vem, a gente vai dar continuação. Uhul! E aí, você que quer aprender mais sobre benefícios, que às vezes a gente... eu sei, eu já ouvi falar, mas quer saber com mais profundidade a respeito dessas outras 7 leis que ficaram, né? E como elas funcionam como um segredo de longevidade prática para uma dessas Blue Zones, que é essa de Loma Linda, na Califórnia, que faz os centenários correrem nas ruas todos os dias. Nossa, é incrível, né? É incrível. Terem qualidade de vida relacional, espiritual, emocional e física, né? Nada de metabólicos, etc e tal. Participe, coloca na sua agenda aí para não perder o programa da semana que vem. Não, mas espera aí, você nesse domingo vai estar aonde? Eu vou estar lá na... Andelino de Souza Pinto, 789, às 6h30, você já tá por lá? Isso, então... O que vai ter? Beleza, 7 horas vai começar a programação, onde a gente vai estar falando de saúde, tá bom? Mas vamos ter alguns sorteios especiais. Os sorteados dessa revista aqui vão poder buscar lá nesse domingo a partir das 7 horas. Vou sortear aqui. Tá? E... a partir das 6h30, quem tiver interesse de fazer o exame da bioimpedância pode estar chegando às 6h30 antes, tá bom? Certo. O que é a bioimpedância? Vamos lá.
Bioimpedância é uma avaliação que ela nos ajuda a entender um pouquinho a respeito de como nós estamos no nosso corpo. É uma balança que ela dá o nosso peso, ela dá a nossa idade biológica. O que é a nossa idade biológica? Vamos supor que na sua idade cronológica, o seu RG diz pra você que você tem 33 anos de idade. Não, mas peraí que eu posso contar a minha. Tá, conta Porque alguns anos atrás eu fiz esse teste e na época eu tinha 38 anos. Agora eu tô com 40, mas a minha idade biológica na época era 56. Olha só. Eu espero nesse domingo ter melhorado isso. E é legal isso, sabe por quê? Porque assim, domingo passado eu estava num outro lugar fazendo a mesma avaliação com algumas pessoas. E aí eu fui avaliar um homem de 44 anos, porte atlético, né? E aí eu anotei todos os dados dele e aí ele sentou do meu lado para poder dar a devolutiva para ele, né? E aí eu fui falar assim, ó, a sua idade cronológica é essa, mas a sua idade biológica é essa, tá? Vamos supor 50 e poucos ou 60, eu não lembro, mas era uma quantidade considerável a mais. Sim. Ele olhou para mim com muito bom humor, ele disse assim, é por isso que eu me sinto um idoso? E eu dei uma risadinha, eu falei pra ele, é isso mesmo, né? E aí é interessante a gente entender isso, por quê? Porque é reversível, né? Então, do mesmo jeito que tem gente com 30 anos, com idade biológica 40, 50, a minha mãe tem 62 anos e a idade biológica dela é de 30, né? Então, o que acontece? Você olha pra ela, você vai ver os cabelos todos branquinhos, mas a vitalidade, a energia, o que aquela mulher faz, incrível. Ninguém fala, né? Por quê? Porque o corpo, os órgãos estão cuidados, estão preservados por dentro, por conta dos cuidados que ela tem. Sim. Né? Então, essa avaliação que vai dar a sua idade biológica, vai dar quantidade de massa magra, percentual de gordura corporal, né? Que tudo mais? Isso vai ter lá no domingo. Tudo isso e muito mais vai ter lá domingo. Então, se você quiser fazer a sua avaliação, chega às 6h30, que a partir das 6h30 até às 7 a gente vai estar fazendo essa avaliação com quem quiser ir, tá bom? Convide os amigos, quem quiser participar, na verdade. Sim, é bem legal. E o sorteio? O primeiro ganhador foi o Ale Domingues. A Ale tá sempre firme com a gente. Então, domingo, você pega lá a revista e vai ser mais uma pessoa, o Humberto. Eu vou te contar, você comentou 500 vezes aqui que eu vi, viu? Então, o Ale Domingues e o Humberto, vocês ganharam a revista, então precisa retirar domingo lá na igreja. Que legal, tá? Parabéns, gente. E para encerrar, Nádia, o que você tem para dizer para esse pessoal aí que ficou com a gente até agora? Eu quero dizer duas coisas para você. Primeiro, eu quero mencionar novamente um texto que eu gosto muito, que está lá no livro de João, capítulo 10, verso 10, a segunda parte. Jesus fala assim, o ladrão, ele está se referindo a Satanás. Ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Mas eu, e esse foi Jesus, eu vim para que você tenha vida e vida abundante. Vida abundante não é só vida com saúde física. É saúde mental. Sobreviver, né? Não. É bem-estar, o que a Organização Mundial da Saúde diz. É bem-estar físico, mental e espiritual. É presença do bem-estar, não é apenas ausência de doença, né? E nós temos aqui na Bíblia, né, como foi lido aqui, foi contado um pouquinho da história de Daniel, um exemplo de um rapaz que decidiu firmemente não se contaminar com alguns alimentos, né? A gente explicou desde o começo que isso é uma construção, mas isso pode ser um objetivo a ser alcançado, né? Não apenas na alimentação e nas outras leis que a gente vai conversar mais na semana que vem. Mas aqui no verso 17, a Bíblia diz assim, ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Aqui, um pouquinho mais à frente, no verso 20, diz assim, a partir do verso 19, então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles não eram os únicos reféns na corte da Babilônia, que estavam ali para servir o rei, mas eles foram achados diferentes. Verso 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos, né, mais conhecedores do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Então, o que a gente consegue ver com isso, né? A gente sabe que o Deus que a gente acredita é um Deus que age no sobrenatural, né? Sim. Mas ele também usa as leis naturais para nos abençoar,
né? Ele já nos deu tudo. Sim, né? E isso está ao alcance da nossa mão, né? Então, que a gente possa, então, querer receber, né? Buscar aprender mais para que a gente possa receber essa vida abundância, essas bênçãos que Deus quer nos dar. Amém. Vamos orar? Vamos, bora pra gente. Feche seus olhos, onde você estiver e puder. Fala com Deus nesse momento. Querido Deus, nós te agradecemos por essa mensagem tão importante, meu Pai, que o Senhor trouxe pra gente nessa noite hoje. Que nós possamos observar que as coisas naturais, tudo que é simples, meu Pai, o Senhor já nos deu no nosso dia a dia. Nós não precisamos de muito, nós precisamos apenas do que é necessário. E que o Senhor possa iluminar a nossa mente, que nós possamos ter melhores decisões a partir de agora, Pai. Amém. Fortalece a gente para poder resistir às tentações deste mundo. Amém. E guarda a nossa vida e que seja um sábado abençoado na Tua presença. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Maranata. Muito obrigada. Até semana que vem, que vai continuar. Feliz sábado. Tchau, tchau.